Olá, amigos da TV O Impacto. Vamos conversar hoje com o Dr. Túlio Novaes, que é promotor da Promotoria de Justiça Eleitoral 20ª Zona em Santarém. Vamos conversar sobre eleições municipais. Primeiro, eu quero agradecer eu receber aqui para conversar sobre esse assunto de relevância e importância. Eu é que agradeço e louvo a iniciativa, porque toda a divulgação nesse momento ela é de utilidade pública, ela serve para que o eleitor se municie das informações necessárias para poder depurar aí o que é bom e o que é mal nesse processo eleitoral. Pois é, esse ano atípico, com pandemia, inclusive que provocou o adiamento da data da eleição, Isso. E é claro que é uma coisa nova, mas as leis permanecem, inclusive com algumas alterações, e eu queria exatamente falar com o senhor sobre isso. Hoje, já estamos bem próximos do período em que os partidos realizarão as convenções para homologar as candidaturas de prefeito e vereadores. E o Ministério tem recebido alguma denúncia de propaganda extemporânea, aquela que o candidato já se antecipa? Pois é, esse é um problema. Nós lá na 20ª Zona, o foco principal é realmente a propaganda. E, de fato, nós tivemos algumas alterações. As maiores alterações legislativas foram em torno da questão dos prazos, mas em termos de conteúdo, em termos de propaganda irregular, objetivamente falando, as proibições permanecem, acrescentaram outras proibições. A lei está mais rigorosa, a resolução ela é agora de 2019, e é importante frisar que ela visa exatamente preservar a liberdade de escolha do eleitor e a paridade de armas na competição eleitoral que se avizinha. São esses dois grandes valores que a legislação eleitoral visa proteger. Em relação ao eleitor, ela visa preservar aí toda e qualquer má influência em relação à escolha do candidato. Então, o candidato que se apresenta num showmício, por exemplo, ele acaba influenciando a vontade do eleitor de forma negativa, porque aquele eleitor mais desavisado se encanta, está ali, é fã daquele cantor, daquele apresentador, e acaba apoiando a candidatura do candidato por razões que não são as corretas. Então esse é um exemplo. Em relação à paridade de armas na competição eleitoral, a legislação também visa colocar os candidatos em pé de igualdade. Era comum antigamente, nas eleições pós-1988, que os candidatos com maior poder econômico tivessem uma grande vantagem. Por quê? Porque por ter mais dinheiro, eles acabavam tendo maiores recursos para se projetar na mente do eleitor durante o processo eleitoral. E a legislação aprendeu com esse tipo de erro. Então hoje, não importa se o candidato tem mais ou menos recursos, a lei ela tem um instrumental que proíbe que esse tipo de situação favoreça esse candidato. Então, são esses dois grandes valores. Em relação às denúncias, nós recebemos algumas, sim, poucas denúncias. Ainda bem, o Ministério Público Eleitoral ele tem uma metodologia de trabalho. Nós visamos, em primeiro lugar, o processo educativo. Eu acho que é importante ressaltar a boa-fé das pessoas, é importante partir desse pressuposto de que as pessoas agem de boa-fé, e quem destoa disso é uma exceção. Então, esse é o nosso pressuposto. Então, partindo disso, nós conseguimos resolver até agora as poucas demandas que chegaram através de medidas educativas. Normalmente, questões ligadas a pré-candidatos que já são objeto de fiscalização da legislação eleitoral e que, por uma razão ou outra, acabam fazendo com que a propaganda
fique numa situação duvidosa, né? Utilização de símbolos de órgãos públicos. Isso inclusive na rede social, né? Inclusive nas redes sociais. Nas redes sociais nós detectamos algumas situações, mas que foram retiradas do ar prontamente, né? Então o Ministério Público está atento. Nós fizemos agora recentemente uma reunião com as empresas, né? Foram convocadas as empresas de publicidade para exortá-los, né, a compartilhar com o Ministério Público as suas dúvidas, né, para chamá-los, né, a se tornar parceiros nesse processo eleitoral. Aliás, esse é um ponto importante. É importante que não só, né, as empresas, mas todos aqueles que estão envolvidos no processo eleitoral precisam ser parceiros para fiscalizar e trazer essas situações para o órgão. Então, em relação a essas empresas, nós colocamos à disposição, né, a instituição para que, caso tenham dúvidas em relação aos pedidos de propaganda que vão agora aumentar, né, venham ao Ministério Público e tirem as suas dúvidas em relação ao que pode e ao que não pode. Perfeito. E nós detectamos, sim, algumas coisas já bem irregulares. Em relação, doutor Túlio, à questão da venda de voto, compra e venda de votos, que isso é meio que cultural no país, infelizmente, muitas vezes até pela necessidade, né, poder econômico do cidadão, ele acaba sendo enganado e muitas vezes vendendo o voto, trocando o seu voto. Quais as ferramentas que podem ser utilizadas para que cada vez mais esse crime seja combatido? Pois é, esse é uma verdadeira... É o ponto mais fraco, eu diria, do nosso processo eleitoral. É uma verdadeira doença no sistema eleitoral brasileiro. Dos próprios candidatos. Dos próprios candidatos, exatamente. É uma doença e é uma doença que ameaça, né, a vida da democracia no Brasil, porque nós temos uma população, na sua grande maioria, pobre, uma população carente. Perfeito. Nós temos uma desigualdade muito grande no nosso país e, de fato, existem muitos candidatos, né? A gente falou de boa-fé, mas existem aqueles que estão aí realmente para tentar manipular e para tentar driblar, né, a legislação eleitoral e conseguir vantagens, né? Aqueles que estão de má fé. Então, esse tipo de candidato, ele realmente é extremamente nocivo ao processo eleitoral, ao processo democrático. É importante que o eleitor tenha, igual o semáforo de trânsito, 3 luzinhas, né? Você tem a luz verde, você pode seguir. Você tem a luz amarela, você fica em atenção. E você tem a luz vermelha, que você para. Né? Então, vejam só. Toda vez que o eleitor perceber, né, que um candidato está tentando tirar vantagem, qualquer tipo de vantagem, inclusive a promessa, né, de benefícios, que é crime eleitoral, de emprego, e isso eu vou falar logo em seguida aqui quais são as consequências disso. É importante que acenda uma luz amarela no eleitor e ele diminua a velocidade. Se ele percebe que a proposta é clara, né, a proposta ilícita é clara, e que a tentativa de obter vantagem ilícita também é clara, acenda a luz vermelha e o eleitor já sabe que aquele candidato não presta, já sabe que aquele candidato não merece o seu voto. É alguém que está de má fé, que está indo para a política para se beneficiar pessoalmente. Certo. É simples essa equação. Agora, a compra e venda de votos, ela é um crime, é crime eleitoral. É um crime que é punido duramente pela lei. Ela não é somente um crime, ela também acarreta uma série de outras consequências, tá? Dependendo da situação, se for agente público, dependendo da situação,
inclusive se tiver participação de outras pessoas. É importante se dizer que não só as medidas judiciais podem ser tomadas nessa situação, mas a própria Justiça Eleitoral tem o poder de polícia para apreender qualquer tipo de benefício que esteja sendo distribuído ao eleitor. E isso, a legislação eleitoral da propaganda, ela é muito clara. Ela diz que é proibido o oferecimento de qualquer benefício ao eleitor. Seja boné, caneta, camiseta, dinheiro, promessa de emprego. A legislação coloca tudo no mesmo pé de igualdade. Uma caneta é compra e venda de voto, e assim como o dinheiro, objetivamente falando. Então é de fato muito prejudicial ao processo. Em relação, inclusive, esse ano, como nós não temos coligação nas proporcionais, Sim. A expectativa é de que, como todos os partidos têm um número de candidatos que pode lançar, isso pode aumentar o número de candidaturas novas, pessoas que pela primeira vez vão participar de um pleito eleitoral, nesse caso. Para eles, o recado em relação às punições no sentido de praticar esse tipo de crime. Né? Exatamente. Nós, aqui na Promotoria Eleitoral da 20ª Zona, nós temos uma proposta de trabalho, um projeto de trabalho, né? E nessa linha, assim como nós reunimos com as empresas, o próximo passo vai ser convocar esses candidatos, convocar os partidos políticos, convocar e deixar em aberto, logicamente, para a população. Não vai ser uma audiência pública, vai ser uma grande reunião, tá? Vamos convidar também a própria Justiça Eleitoral, né? a pessoa do Dr. Rômulo, que é o nosso juiz eleitoral, para que nós possamos fazer esses esclarecimentos direto a esses candidatos sobre o que pode e o que não pode na campanha, sobre o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Aquilo que é duvidoso, nesses momentos, é importante que seja dissipado, sejam resolvidas essas dúvidas. Então, de fato, esse recado ele vai ser dado, e vai ser dado diretamente para os candidatos. Tá certo. Bem, acredito que dentro daquilo que a gente programou está realmente muito bem claro, né? E vamos aguardar aí o andamento do processo, que, como o senhor disse, está apenas começando. Exatamente. O Ministério Público Eleitoral está de portas abertas. Nós temos um procedimento administrativo específico, nós instauramos para acompanhar a regularidade da propaganda eleitoral aqui em Santarém, em Mojuí dos Campos também, né? Porque a 20ª Zona ela abarca também Mojuí. E fiquem certos que, como das outras eleições, como das outras vezes, nós vamos às ruas, nós vamos pessoalmente, inclusive se for necessário retirar as propagandas eleitorais irregulares. O Ministério Público está atento, inclusive a utilização de outdoor. Tá? Eu gostaria até de deixar esse recado. É importante que todos saibam que não só a propaganda eleitoral, mas a propaganda política, e eu diferencio esses dois pontos. A propaganda eleitoral, ela está ligada diretamente no processo de escolha. Tá? É o candidato fazendo seu pedido de votos. Essa é a propaganda eleitoral. A propaganda política ela é mais genérica, ela é mais ampla. Ela é a divulgação de um slogan político, ela é a exortação do público para que se aproxime de uma determinada ideologia política, ela é o clamor, né? Então a propaganda política ela é mais ampla. Não só a propaganda política, mas a propaganda eleitoral também são proibidas a divulgação por meio de outdoor. Então, nós já tivemos oportunidade de detectar alguns outdoor na cidade, fazendo propaganda não eleitoral, mas propaganda política, e ainda bem as pessoas que assim o fizeram se conscientizaram e por si só retiraram. Então,
Eu queria deixar esse recado. Tá bom, e nós agradecemos mais uma vez aí a atenção e vamos torcer para que nós tenhamos um pleito esse ano. Com certeza. Já que sofreu bastante com essa pandemia. Pois é, nós merecemos isso. Até porque tem aquela questão também do horário, né, que foi, parece, ampliado, né, pelo TSE, e com um período específico para atender aos idosos, né? Sim. Há todo esse cuidado, né, considerando a nossa realidade da pandemia. Então a Justiça Eleitoral está atenta para isso, inclusive a própria extensão dos prazos foi um objeto dessa consideração e, sem dúvida nenhuma, nós vamos primar por esse modelo de segurança durante o processo. Tá certo. Muito obrigado. É isso aí, é a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.